Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma doença, uma patologia que acomete muito nós mulheres na menopausa, que é muito comum, mas não que a menopausa vai levar, mas sim as consequências da menopausa podendo gerar essa patologia, que é a diabetes. A diabetes acomete muitas mulheres que estão na menopausa por conta dessa queda hormonal, de todos os sintomas que vão acontecendo, e aí as consequências são várias doenças, e entre essas doenças nós temos a diabetes. Então, esse vídeo eu vou passar para vocês dicas de como melhorar. Eu estou na menopausa, eu estou diabética e como que eu posso melhorar essa diabetes? Então, a gente pensa assim, né? Chegou a menopausa, eu tenho uma queda hormonal. E junto com essa queda hormonal, eu tenho uma chuva de sintomas. Eu vou ter lá, por exemplo, uma depressão, eu vou ter uma falta de energia, eu vou ter cansaço, memória ruim, pele seca, cabelo seco, queda de libido, aumento de gordura. E quando se trata em aumento de gordura, é uma consequência, porque a gordura ela chama outras doenças. Então aí a gente abre porta para as doenças cardiovasculares e entre elas a diabetes, que está muito ligado em erros alimentares. Então hoje a gente sabe que só é diabético quem quer. Nossa, Catarina, como você está sendo dura, como assim quem quer? Quando a gente fala na diabetes tipo 2, né? Porque a diabetes tipo 1 a gente já é uma coisa mais genética, né? A gente já não tem mesmo a produção da insulina, ali precisa fazer uso de insulina, é diferente. Mas a diabetes tipo 2, ela é adquirida, por isso que a gente fala que só tem quem quer, quem plantou essa doença, porque você não nasceu com diabetes, ela foi toda uma consequência do seu estilo de vida, da sua, né, do longo da vida, o que você deu para sua máquina, como você tratou o seu corpo. E aí tem pessoas que têm predisposição, né, o órgão-alvo para determinadas doenças. E pode ser que seja aí no seu caso uma diabetes. Então a gente tem que cuidar sim da diabetes. Então eu vou falar aqui, vou dar aqui umas 14 dicas aí para vocês de como a gente melhorar aí a diabetes. São 14 dicas importantes aí que a gente consegue melhorar ou evitar que ela chegue e melhorar se eu estou tendo a diabetes e até eliminar ela, mas depende de toda uma mudança que eu tenho que ter no meu estilo de vida. Então ninguém está condenado a nada. E aí, quando a gente pensa aí, vamos pensar em mudanças, né? O que eu tenho que pensar? Eu estou na menopausa, eu estou acima do peso, eu desenvolvi a diabetes, a minha glicemia tá lá nas alturas. E junto com a diabetes vem um monte de doenças, né? Vem outras doenças decorrentes da diabetes. Então, o primeiro passo, assim, vamos pensar em dicas do meu dia a dia, dica que eu posso estar colocando no meu dia a dia para que eu consiga resolver esse problema, né? O que eu tenho que pensar? Eu tenho que mudar meu estilo de vida, esse é o primeiro passo. Então, uma das dicas fundamentais para quem está com diabetes, está na menopausa, está acima do peso, é ter cuidado aí com o jantar, né? Que a maioria das pessoas pecam.
Então, por exemplo, a maioria das pessoas tem hábito de jantar tarde, ainda mais agora no verão, que demora para escurecer, então as pessoas vão jantar muito tarde. E aí, qual que é a preferência à noite? É comer comida, carboidrato, doces, né? E as pessoas acabam exagerando nessa quantidade alimentar, em comer alimentos mais pesados à noite. E à noite, a gente não foi feito para ficar processando comida. É o momento que eu preciso relaxar, é o momento onde os neurotransmissores começam a mudar para que eu relaxe, para que eu me acalme, o corpo nosso começa a se preparar para o sono. Aí eu vou lá e me entupo de comida pesada, janto lá, massa, coloco doce, coloco um monte de coisa tarde da noite. Aí eu vou dormir. Né? Então eu vou dormir com aquele estômago cheio de comida. Então tudo que o meu corpo era para fazer, por exemplo, detoxificar um fígado, limpar, me recuperar para o dia seguinte, ter um sono de qualidade, não vai acontecer, porque o corpo ele vai estar ocupado em digerir alimento, em dar conta daquela carga de alimento que chegou ali. Então alimentos pesados, doce, o corpo ele vai utilizar a energia para triturar, quebrar, transformar esses alimentos, né? E com isso eu tenho aí um aumento de glicose na minha corrente sanguínea. Então eu vou dormir com excesso de glicose na minha corrente sanguínea. E isso vai com certeza piorar a minha diabetes aí. Então, a primeira dica aí que eu daria a primeira dica fundamental é melhorar o hábito alimentar da noite. Então, jantar cedo, comer uma comida leve, ter uma fonte aí de fibras, fazer um prato colorido, então, por exemplo, colocar vegetais, legumes, uma proteína aí, um carboidrato do bem, então, por exemplo, um inhame, que é excelente para nós mulheres na menopausa, uma batata doce, uma quinoa, né, um arroz integral, colocar uma fonte de carboidrato numa menor quantidade e ter um prato mais colorido, rico aí em vitaminas, minerais, nutrientes aí. Então, primeira dica e outra coisa é jantar cedo, né? Não comer tarde da noite, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Então, jantar cedo, mas com qualidade. Então, número 1, se você está acima do peso, diabético ainda na menopausa, melhorar aí o seu prato, a sua alimentação. Uma outra coisa aí importante que a pessoa que está com diabetes tem que pensar na hidratação. Então, se eu estou me entupindo de doce, açúcar, eu estou com muita glicose na corrente sanguínea e ainda não tomo água, então a água ela tem uma função em diluir. É como se eu tivesse um sangue muito concentrado, aí eu começo a jogar água ali, então eu começo a diluir, ele vai ficar menos concentrado. Isso ajuda também a não ter uma concentração maior de glicose na minha corrente sanguínea. Então, eu preciso tomar bastante água, desde o acordar até o dormir e colocando líquido aí na minha alimentação. E a maioria das pessoas também não tem hábito de tomar água. E a água ela tem uma função muito importante, eu diria, para todas as patologias. E para o diabetes é fundamental aí. Aí, quando a gente pensa também, vamos pensar aí uma outra dica, né? Então, a gente falou de dormir cedo, de jantar cedo com uma comida de qualidade, tomar água, né? E uma outra dica importante é o sono.
né? Então é importante a gente regular o sono aí, porque o sono ele tem um papel muito importante, que é justamente te regular para o dia seguinte, para que você acorde bem, né? Então, se, por exemplo, se eu não durmo bem, então quando a gente dorme bem, a gente melhora neurotransmissores, hormônios, a gente melhora o cortisol ele vai estar numa menor quantidade, e com isso eu também melhoro meus níveis de glicose. Agora, se eu não tô dormindo direito, vamos imaginar que eu janto tarde, me entupo de alimentos pesados à noite e não durmo, né? Então, o que vai acontecer? Eu começo a acordar estressado, ansioso, eu acordo sem energia, eu vou acordar com mais fome, aí eu vou me perder na alimentação, eu vou comer mais doce, mais carboidrato, porque é essa preferência que eu vou ter por conta do aumento do cortisol. Então, se eu não dormir direito, eu aumento o cortisol, gerando mais ansiosidade, gerando mais fome. E aí eu tenho uma glicose alta por erros alimentares. Então, eu preciso melhorar aí a minha qualidade do meu sono, armar estratégias, melhorar a minha alimentação, tirar os alimentos citatórios, por exemplo, tomar café, refrigerante, álcool à noite vai piorar aí o meu sono. Eu preciso estar colocando, eu preciso jantar cedo para que eu consiga dormir, preciso ter rotina no meu horário. O melhor horário para eu estar na cama é às 10 horas. É o horário que a gente vê o pico da melatonina. Então, por isso que é importante eu jantar cedo, para que eu consiga chegar às 10 horas, já estar na cama, dormindo, para que o meu fígado, para que tudo faça uma detoxificação, uma limpeza aí no meu corpo. E o que eu tenho que pensar? Então, a gente falou do sono, a gente falou da água, a gente falou de jantar cedo e com qualidade. E o que eu tenho que também pensar? Dar alimentos aí, fontes, por exemplo, dos probióticos, dos pré-bióticos, que são as bactériazinhas do bem do meu intestino. Essas bactérias do bem, elas também vão regular os meus níveis de açúcar no sangue. Então, eu preciso dar fontes aí desses alimentos no meu dia a dia, desde o acordar até o dormir, e colocando fontezinhas aí na minha alimentação. Então, o que eu posso estar colocando aí que vai dar suporte para as nossas bactérias do bem lá no intestino? A gente sempre fala que quando você pensa assim em qualquer patologia, em qualquer alteração, a alma do negócio, a chave é o intestino, tá? Então eu preciso melhorar o intestino. Para isso eu preciso ter essa população de bactérias do bem proliferando. E aí, que comidinhas que as nossas bactérias do bem gostam, que eu devo estar colocando? Um alimento bem simples, fácil, é o alho, que eu posso estar colocando na minha alimentação, do meu dia a dia e usando como tempero. A gente também tem o kefir, a gente tem o iogurte, para quem não é intolerante à proteína do leite, o iogurte também, aqueles iogurtes naturais, não aqueles com corante, cheio de açúcar, né, os naturaizinhos. O kefir pode ser uma estratégia aí. A gente tem a banana, a gente tem a chicória, a gente tem a maçã. As frutas em geral é interessante a gente tá colocando, assim como as fibras de boa qualidade, né? Aí para dar comidinha aí para as nossas bactérias do bem. Então, a gente precisa dar comidinha para as bactérias, melhorar esse ambiente bacteriano aí, para que a gente tenha uma queda dessa glicemia na nossa corrente sanguínea. E aí, nós também temos que colocar fontes proteicas. Então, o diabético, qual que é a preferência dele normalmente? É o carboidrato, é o pão, a massa, o doce, né? Esses alimentos. E ele tem que inverter, ele tem que colocar na alimentação uma quantidade muito maior de proteína, porque a proteína vai fazer com que não tenha uma carga grande de glicose na minha corrente sanguínea.
Então, por exemplo, eu posso estar colocando desde o acordar até o dormir proteínas de boa qualidade. Então, por exemplo, todos os frutos do mar, peixes, né? Atum, sardinha, todos esses são interessantes. A gente tem o frango, a gente tem a carne de boi, a gente tem os ovos, né? Então a gente tem assim fontes de proteínas boas para a gente estar colocando na nossa alimentação aí do dia a dia. E uma outra coisa que também não pode faltar para o diabético é as fontes de gorduras boas, né? Que a gente tem que estar colocando, porque as gorduras a gente precisa delas para formar hormônios, neurotransmissores, e ela também vai ajudar a reduzir os níveis de insulina, de glicose, aquela glicose que está chegando muito rápido na minha corrente sanguínea. Então a glicose ela é tóxica, ela não pode ficar ali na corrente sanguínea, porque dela vai levar diabetes, vai levar doenças. Então o nosso corpo ele vai fazer de tudo para tentar tirar essa glicose dali, mas eu tenho que dar condições. Então se eu estou jogando ali alimentos errados, coisas erradas, eu vou estar só aumentando e piorando o quadro. Então eu preciso colocar na minha dieta gorduras boas. Ah, mas quais gorduras que eu posso estar colocando? Então, por exemplo, a gordura do abacate é interessante, a gordura das sementes oleaginosas, por exemplo, castanha, nozes, amêndoas, o azeite de oliva é excelente, temperar uma salada, colocar num alimento pronto, né? As sementinhas eu posso estar jogando aí com uma fibra. Eu tenho que estar colocando esses alimentos. Uma outra fonte muito importante que eu não posso deixar de consumir na diabetes é uma fonte rica em magnésio. Então, é um mineral que é o magnésio. O magnésio ele participa ali na regulação da glicose, insulina, e a gente precisa estar bem de magnésio. E aí, assim, na alimentação, aonde que eu posso estar encontrando magnésio? Tudo que é verde, né? Pensou em alimentos verdes, folhas verdes, legumes, né? Espinafres, o magnésio vai estar ali. Batata doce, tem fontes de magnésio, a banana, as folhas verdes, como eu falei, são fontes que eu posso estar colocando aí na minha alimentação. Uma outra vitamina muito importante que a gente tem que estar colocando fontes aí é a vitamina C. Vitamina C, ela tem uma ação antioxidante, ela vai proteger as nossas artérias, ela vai ter uma ação lá, né, nessa regulação aí da glicose, insulina. Então, por exemplo, onde que a gente vai encontrar, né? A gente tem lá tudo que é cítrico. Então, por exemplo, laranja, o ideal é que eu coma, por exemplo, a laranja com bagaço, com aquela parte branca ali, tem muita quercetina e é excelente ali para regular também os níveis da nossa glicose. A gente tem o limão, a gente tem o morango, a gente tem o abacaxi, nós temos acerola, né? Então olha quantas frutas, o kiwi, que a gente pode estar colocando aí na nossa alimentação. E um outro mineral aí muito importante também, que ele tem uma ação em regular essa glicose, insulina, que a gente até coloca na suplementação das pessoas diabéticas, é o cromo, né, que a gente chama picolinato de cromo. O cromo ele tem essa ação nessa regulagem aí da nossa glicemia. E aí, o que eu posso estar colocando assim como fontes na dieta e pensando nessa pessoa que está acima do peso, essa pessoa que está com diabetes, que está na menopausa, que está toda, né, com seus hormônios alterados aí. Então, o que aí de fontes de cromo que eu posso estar colocando? Por exemplo, o germe de trigo pode ser uma estratégia, colocar, polvilhar em cima de uma fruta, por exemplo. A pimenta verde, ela tem uma ação também, ela é rica em cromo. A maçã, a banana, a cenoura, os grãos, tá? Então, esses alimentos aí tem picolinato de cromo, tem o cromo. Então, ele tem uma ação em melhorar aí a nossa insulina. E sabe um outro nutriente importante aí para
quando a gente pensa também em diabetes aí, inclusive no aumento de peso, é o ácido lipóico. O ácido lipóico é fantástico também, e a gente precisa estar dando fontes aí do ácido lipóico para a gente estar colocando, para a gente ter essas fontes, né? Então, por exemplo, onde que a gente vai encontrar, que a gente pode estar colocando? Nas ervilhas, nas carnes, as carnes vermelhas em geral tem ácido lipóico, brócolis, couve, repolho, todas também tem, o espinafre, o tomate. Então eu posso estar jogando esses alimentos. Por isso que a gente fala assim, é importante ter o prato colorido, né? Por quê? Porque quanto mais colorido, mais eu vou estar jogando nutrientes ali para ajudar aí, dando fontes, né, nutricionais para regular aquele, digamos, aquele problema, né, aquela patologia. Então, quanto mais eu variar a minha alimentação, mais colorida tiver, melhor. Então, eu posso estar usando, e os grãos é muito importante que eu sempre deixe de molho de um dia para o outro, daí jogo aquela água fora e daí cozinho, porque com isso eu estou tirando também os fatores antinutricionais que vão roubar os meus nutrientes e eu vou melhorar a biodisponibilidade do nutriente que tem naquele alimento. Então eu deixo ele o nutriente mais liberado para o meu corpo quando eu deixo de molho ali os grãos. Aí nós temos também que o diabético não pode deixar de ter na alimentação, que são as fibras. As fibras, elas são fundamentais para regular aí regular os níveis de glicose do sangue, né? Então é fundamental ter fibra. Então, por exemplo, a linhaça, vamos pegar aí a quinoa, o psyllium, a chia, as sementes, semente de abóbora, de girassol, semente... tem várias sementes aí, né? Que dá pra gente estar colocando aí na nossa alimentação aí como um todo. Então, essas sementes, essas fibras, a gente pode estar polvilhando, né, a nossa alimentação. Então, por exemplo... eu vou pegar uma fruta, vou pegar uma banana, né? Uma banana, se eu comer sozinha aquela banana, eu vou ter um aumento maior de glicose. Quando eu jogo uma fibra ali, né, em cima, digamos, eu coloquei uma aveia, uma linhaça, eu vou estar diminuindo aquela glicose na minha corrente sanguínea e melhorando os níveis ali, melhorando a minha diabetes. Aí a gente também tem os carboidratos do bem, né? Então, os carboidratos bons que a gente tem que estar colocando. Então, a gente tem que diminuir os carboidratos ruins. Mas quais são os carboidratos ruins que a pessoa diabética, a pessoa que está acima do peso, não é legal comer? A gente vai ter lá as farinhas brancas, né? Massas em geral, batatas, bolos, açúcares, doces em geral, né? Então são alimentos que vai jorrar muita glicose na corrente sanguínea. E se eu tenho muita glicose, o diabético, a insulina não consegue captar, pegar essa glicose. E aí eu vou piorando, né? Eu vou deixando aquele sangue lotado de açúcar e piorando fazendo várias patologias aí decorrentes do diabetes. Então eu preciso estar colocando aí na minha alimentação do dia a dia bons carboidratos do bem. Então quais são esses carboidratos do bem que a gente fala, né? Por isso que a gente fala que não precisa tirar o carboidrato, mas eu tenho que selecionar a qualidade. Então, por exemplo, o inhame, a batata doce, eles têm um índice glicêmico, eles não vão liberar tanta glicose quanto comparado, por exemplo, com a batata normal. Então, eu posso estar trocando o inhame, a batata doce. A lentilha, ela é excelente. Os feijões em geral, né? Todos os grãos, por exemplo, o grão de bico, lentilha, feijões, né? Ervilhas, então esses eu posso estar colocando na minha alimentação. Os legumes, então a gente tem aí a abobrinha, o chuchu, a berinjela, os brócolis, couve-flor, repolho refogado, né? Tem um monte aí de legumes aí, e os vegetais, né? Os vegetais, assim, esses
esses vegetais verdes escuros, então a rúcula, escarola, alface, almeirão, agrião, né? E usar também aí tomate, uma cenoura ralada, uma beterraba ralada, eu posso estar colocando também na minha alimentação aí, para deixar colorido, né? Deixar bonito aí o meu prato. E o que mais é importante quando eu penso no diabetes? Fazer atividade física. A atividade física, ela é fundamental quando se trata do diabetes. Eu preciso quebrar a gordura, eu preciso fazer com que aquela gordura saia dali. E quem faz isso é a atividade física. E não só isso, né? A atividade física, ela vai cuidar de várias coisas, do meu bem-estar e melhorar todo o meu metabolismo aí. Então, a atividade física, ela é super importante, e se eu estou com uma patologia, não dá pra gente pensar. Precisa sim fazer atividade física. Atividade física que você gostar, não importa, o importante é você se exercitar. Então, o que eu tenho que pensar aí, né, quando eu penso na diabetes, né? Eu vou estar acima do peso e isso gera um processo inflamatório. O diabetes, ele é uma pessoa inflamada, né? Porque tem gordura ali, tem uma alimentação errada. Isso vai gerando uma inflamação, e essa inflamação, ela vai abrir porta para outras doenças, né? Vai piorar o quadro. A gente vê muito assim, diabetes, sem o pé, diabetes sem sentir, né? Não tem aquele sentir, né? Por exemplo, eu coloquei meu pé, pisei numa pedra, você perde a dor, né? Você vai perdendo esqueci o nome da palavra, mas vocês entenderam que eu perco ali a noção da dor, né? O diabetes faz isso, então aí eu me machuco muito mais, né? Eu posso ter problemas nos olhos, tem pessoas que até chegam a amputar uma perna, né? Perder a visão, justamente por isso, né? Porque eu vou piorando o quadro, então vai gerando um processo inflamatório e aí eu vou piorando tudo. Então, o que eu tenho que pensar, né? Fazer trocas inteligentes na minha alimentação, no meu dia a dia, e nem para isso eu preciso passar fome, mas é importante que eu faça trocas. Então, eliminar os carboidratos processados, então, por exemplo, mortadela, presunto, salame, salsicha, alimentos, né, enlatados. Eu preciso tirar excesso de sal, por exemplo, assim, esses processados têm muito sal e tem muito açúcar na composição, né? Então são conservantes que eu vou ingerindo, e isso vai lesando a artéria, né? Vai danificando a artéria. Então o açúcar é um lesionador, ele lesa, além de engordar, de provocar doenças, ele também vai lesar. As farinhas brancas, né, também aumentam o processo inflamatório, as gorduras ruins, né, leites e derivados, né, são alimentos, assim, inflamatórios. Então, eu pioro a diabetes quando eu tomo leites e derivados, então eu preciso retirar e trocar por outros leites, leites de castanha, nozes, amêndoa aí, para eu estar melhorando o quadro. Então, olha quantas dicas que você pode estar colocando na sua alimentação do dia a dia para que você melhore aí a sua glicemia. Como eu falei lá no comecinho da nossa fala, diabetes só tem quem quer. Então, se eu mudar, se eu colocar essas dicas em práticas aí, eu melhoro a diabetes, melhoro a minha saúde, melhoro todo o meu metabolismo. E até porque a gente sabe, menopausa pro resto da vida. Então, se eu não me cuidar, eu tenho uma porta muito mais aberta, muito mais suscetível à doença. Então, se eu não tô me cuidando, a diabetes é um dos sintomas que vai estar ali piorando o quadro, né? Então, a gente tem que evitar, fechar a porta. Então, fica aí essas dicas para você colocar em prática. Se você está com diabetes,
eu com certeza, se você colocar esses alimentos aí, fazer essas mudanças que eu falei, você vai ver a diferença, vai ver que você só adquiriu a diabetes, mas que ela pode sim ser resolvida com mudança no estilo da sua alimentação, estilo da sua saúde, né? Então comece a colocar aí essas dicas em práticas para você ver a diferença. Fica aí então essas dicas para você cuidar do seu corpo. Eu sempre falo, na menopausa, mais do que nunca, a gente tem que se amar, se cuidar e se colocar em primeiro lugar sempre. Fica aí essas dicas para você. Um beijo!